Então, no último vídeo, onde apresentamos o assunto que introduziu o cálculo das integrais duplas, nós vimos que a interpretação geométrica do valor numérico desta integral, que é dada então pela integral dupla de φ1 de x a φ2 de x, de A até B, de f de xy dy dx, dá o volume total exato de uma figura semelhante a esta, onde eu tenho um domínio constituído por uma curva fechada no plano xy. A curva D é uma curva fechada. Essa curva D é o meu domínio. E sobre este domínio, eu vou fazer passar uma geratriz vertical que vai interceptar a superfície z igual a f de xy, como está aqui nesta figura, e vai deixar o recorte da parte de z igual a f de xy, cuja projeção no plano xy é a curva fechada D, certo? Então, este cilindro, cuja tampa, vamos falar assim, é a superfície z igual a f de xy, possui um volume e este volume é dado por esta integral. Então agora vamos continuar a compreensão deste assunto que é o cálculo das integrais duplas. Então vamos primeiro entender que f de xy dy dx é o diferencial de um volume, certo? Por isto que eu vou somar todos esses volumes e vou, no final, determinar o volume total desta superfície, visto que a área da base deste prisma é dy dx, é o produto, é um retângulo de largura dx e profundidade dy, e a altura deste prisma, altura média, mas como isso aqui é um infinitésimo de área, então no final das contas existe variação quase nula desta altura. Então, a altura deste prisma é igual a f de xy. Então, por isto, meu dv, que eu vou somar todos, que já vimos que este é o sentido da integral, é uma soma contínua. Portanto, meu dv é f de xy dy dx, onde dy dx é a área da base deste prisma, enquanto f de xy é a sua altura. Então, claro, meu dv é dy dx vezes f de xy. Então, repare, é como se aqui, neste domínio que vai de A até B, de φ1 de x a φ2 de x, usando as coordenadas retangulares, eu estivesse fazendo uma varredura deste domínio. E como aqui são coordenadas retangulares, eu tenho que varrer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então é como se eu estivesse fazendo isto aqui com o meu domínio, e à medida que eu vou varrendo da esquerda para a direita e de baixo para cima,
eu vou contabilizando cada um dos meus DVs. Uma vez que, na verdade, eu estou varrendo o domínio, estou contabilizando as áreas das bases formadas por dy dx multiplicadas pela altura, pelas respectivas alturas, que são f de xy. Então imagine, embora ainda não tenhamos entrado nesta seara, mas imagine agora um domínio em coordenadas polares. Aqui eu tenho o polo, o eixo polar. Então aqui eu tenho uma tangente inferior formada pelo ângulo θ1, uma tangente superior formada pelo ângulo θ2. E neste caso, como é conveniente as coordenadas polares, a minha forma de varrer este domínio é um pouco diferente. Eu vou sair do polo, eu vou percorrer aqui, depois aqui, ou seja, eu vou varrendo pelos raios e variando também o meu ângulo θ, de tal forma que aqui próximo eu tenho θ1, depois eu tenho um outro θ, depois eu tenho um outro θ e assim sucessivamente. Então a minha varredura é angular deste domínio e assim sucessivamente. Eu tenho uma forma de varrer o domínio diferente, adequada então ao sistema de coordenadas que eu estou usando, certo? Então, observe que quando eu varro este sistema, o que eu estou fazendo? Eu estou somando cada uma daquelas contribuições dV, ou de uma forma aproximada eram os meus ΔVs, certo? Mas olhando aqui agora para a representação gráfica, qual representação gráfica? Esta que aqui está, nesta figura. Observe qual é a interpretação desta integral. Que integral? Integral dupla, onde constam aqui as funções φ1 de x, φ2 de x e o limite esquerdo a e direito b. Dissemos no outro vídeo que primeiro nós calculamos esta integral interna. E observe o sentido dessa integral interna. Como eu estou mantendo x constante, certo? E variando apenas y, é o que está acontecendo nesta figura aqui, nesta região. Eu estou mantendo x constante aqui e variando y. Eu estou percorrendo isso aqui, variando y. Então, o que significa f de xy vezes dy? Então, eu tenho f de xy, a altura, vezes dy. Então, eu tenho aqui dy multiplicado por f de xy. Eu tenho uma pequena área. Então, essa altura aqui seria f de xy. Então, f de xy dy é um dA, é um diferencial de uma área. Quando eu somo todas, eu tenho uma área de uma seção transversal. Então, se vocês revisitarem o assunto da integral definida a uma variável, vão ver que nós estudamos exatamente isso. Uma forma de obter esses volumes seria ter o controle sobre a área das seções transversais em função de x. Então, lá, o que a gente fez? A integral de A até B de S de x dx. E isso dava o quê? Também o volume total deste corpo, certo? Então, quando resolvemos esta integral de dentro, estamos determinando a expressão da área das seções transversais em função de x. E quando integramos depois em relação a x, ou seja, S de x dx,
acabamos de determinar o volume. Então, o que está aqui muito bem ilustrado por esta figura é que a área, quando integramos essa parte de dentro, estamos determinando a área das seções transversais de cada uma dessas seções quando eu mantenho o x constante. Então, depois podemos determinar a integral de S de x dx. O que vamos ver agora são duas coisas agora muito importantes. Agora que entendemos que estas variações de φ1 a φ2, de A até B, na verdade são a varredura do domínio. Eu estou varrendo o meu domínio de tal forma a contabilizar cada uma das contribuições de volume. E ao somar todas essas contribuições, eu vou determinar o volume do corpo. Assim surgiu esta integral dupla. Esse foi o problema que demandou o cálculo da integral dupla e a definição da integral dupla. O que vamos ver agora é como converter um domínio de integração em limites de integração. Porque na outra videoaula já vimos como calcular, dados os domínios os limites de integração. O que agora vamos entender é como, dado o domínio de integração, mais concretamente um domínio regular. Então, por enquanto, vejamos como converter então um domínio regular em limites de integração. Então, o que precisamos saber? Precisamos primeiro conhecer o domínio. Então, x, y. Aqui está, então, o meu domínio de integração. Certo? Então, este é o domínio. E o que precisamos saber mais? A ordem de integração. Existe uma ordem de integração. Então, aqui está a minha integral. Então, cuidado para não confundir f de xy com o domínio. F de xy, lembrem-se, é a altura de cada prisma. Certo? Então, é a função que está lá por cima, z igual a f de xy. Eu tenho, então, um sistema tridimensional. O domínio está aqui embaixo, d, e lá por cima eu tenho z igual a f de xy. Então, observem que a função que eu estou integrando é f de xy, efetivamente, mas isso não tem nada a ver com o domínio, senão que a parte de f de xy que eu estou integrando tem a projeção plana dela é o domínio D, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é a função que está lá por cima e outra coisa é o domínio aqui embaixo. Então, ordem de integração está dado, está oculto, está aqui implícito nisto. Ó. dy dx significa que eu vou integrar primeiro y, depois x. Ou poderia ser f de xy dx dy. Vamos ver aqui neste outro caso, então, integro primeiro x, depois y. Vejamos, então, primeiro como ficam estes limites de integração integrando primeiro y. Então, vamos trocar aqui
a cor. Então, se eu vou integrar y primeiro, lembre que um domínio regular é um domínio que pode ser regular em relação a y, regular em relação a x, e se for dito simplesmente regular, será regular tanto em y como em x. É o caso deste domínio desta figura, porque é regular em relação a y. Por quê? Eu atravesso o domínio em qualquer ponto por uma reta paralela ao y e só intercepta o domínio em 2 pontos. E a mesma coisa em relação a x. Eu atravesso o domínio por uma reta paralela a x e ele só toca o domínio em 2 pontos. Então, este é um domínio regular. Muito bem. Vou integrar primeiro em relação a y. Então, vou atravessar de baixo para cima por uma reta paralela a y. E aqui eu toco que função primeiro? Então, eu vou chamar esta função de f de x, por exemplo. Então, este limite primeiro de integração de y, nós vamos esquecer que estes são os domínios de y. Então, primeira função que eu toquei, f de x. Segunda função que foi tocada, g de x. Muito bem. E agora, para saber os limites de integração de x, agora eu vou tangenciar o domínio à esquerda por uma reta ainda paralela ao y e à direita também paralela ao y. Então, vai de a, de x igual a a, essa reta vertical aqui é x igual a a, até x igual a b. Então, os limites de x vão de a até b. Né? Vamos repetir aqui uma figura ao menos parecida com esta, para ver como ficaria a ordem de integração se integrarmos x primeiro. Então, aqui eu tenho algo parecido, não precisa ser igual, o que é importante é que você entenda. Né? Então, eu vou atravessar por uma reta paralela a x, depois vou tangenciar também por uma reta paralela a x embaixo e em cima. Então, aqui é y igual a c e y igual a d. E deste lado aqui, vou colorir de verde. Deste lado aqui, eu tenho uma curva f maiúsculo de y, enquanto aqui do lado direito eu tenho também uma outra função g maiúsculo de y. Então, como varia x aqui nestes limites da esquerda para a direita? Então, de f maiúsculo de y até g de y. E como varia y? Das retas horizontais y de baixo para cima, claro, de y igual a c até d. Perfeito? Então, assim, eu converto o domínio de integração em limites. Observe que o contrário também é possível, embora não me interesse tanto, uma vez que eu já tenho a integral montada, meu interesse é resolvê-la e não voltar para o limite, para o domínio. Mas se eu quiser, eu posso fazer isto. Né? Se eu estou integrando x primeiro e depois y, então eu vou olhar à esquerda, eu tenho a função f de y, enquanto à direita eu tenho a função g de y. Tangenciando este domínio D
Por baixo eu tenho a reta horizontal y igual a c, e acima, tangenciando superiormente, a reta horizontal y igual a d. E a mesma coisa na figura de cima. Como na ordem primeiro y, depois x. Então, por baixo eu tenho a função f, por cima a função g de x. À esquerda tangencia este domínio, esta curva fechada, a reta vertical x igual a e à direita a reta vertical x igual a b. Então, vejamos aqui um exemplo como isto seria feito. Então, vamos esboçar aqui um exemplo bem simples. Vamos imaginar aqui tem o x, aqui tem o y. Por enquanto ainda estamos no sistema retangular, já vamos ver o sistema polar e outros. Então, aqui eu tenho 1/4 de circunferência de raio igual a 1. Então, equação disto, x² mais y² igual a 1. Então, esta é a equação implícita, mas eu posso escrever ela na forma y igual a raiz quadrada de 1 menos x². Então, esta reta é y igual a raiz quadrada de 1 menos x. Então, vamos imaginar que o meu domínio fosse esta região. Então, este é o meu domínio. Ainda, por enquanto, não temos interesse em saber quem é f de xy. Neste momento, nossa intenção é escrever ambas as integrais, colocando os limites de integração para a ordem de integração y primeiro, depois x, e depois a integral com a ordem de integração inversa. Então, aqui temos integral dupla de f de xy dy dx, primeiro y, depois x, e depois aqui integral dupla de f de xy dx dy. Então, no primeiro caso, y primeiro, depois x. Então, atravesso o meu domínio por uma reta vertical paralela a OY. Toquei quem primeiro? A primeira reta, y igual a 0. E depois toquei a linha definida por esta circunferência, que é a raiz quadrada positiva de 1 menos x2. Então, aqui, raiz de 1 menos x ao quadrado. Como varia x? Tangencio o domínio à esquerda, é a reta vertical x igual a 0. Tangencio à direita, a reta vertical x igual a 1. Então, apenas para não gerar confusão ali, vamos repetir para ver a ordem inversa, ou seja, integrando x primeiro e depois y. Então, aqui a mesma circunferência, aqui x, aqui y. Então, vamos integrar x primeiro. Atravesso. Então, a primeira curva que encontro é x igual a 0. Depois, eu encontro a superfície, que é, explicitando agora x em função de y, raiz quadrada de 1 menos y2. Quando tangencio por baixo, para pegar agora os limites de variação de y, eu vou perceber a reta horizontal y igual a 0 e por cima, como o raio dessa circunferência é igual a 1, a reta horizontal y igual a 1. Então, aí está o que precisávamos explicar, ou seja, primeira coisa, conversão do domínio de integração em limites. Segunda coisa, mudança de ordem de integração.
Como mudo, vou primeiro observar se integro primeiro y e depois x ou se integro primeiro x depois y. Num caso ou no outro, se vou integrar y primeiro, vou atravessar o domínio por uma reta paralela ao y e depois tangenciar o domínio à esquerda e à direita. E se vou integrar primeiro x, depois y, atravesso o domínio por uma reta paralela ao x e depois tangencio esse domínio por baixo e por cima. Que significa então mudar? Eu já conheço o domínio de integração e desejo mudar. Tudo que eu preciso fazer é mudar a forma de atravessar o domínio e de tangenciá-lo. Se vou considerar integrar primeiro y, depois x, por retas paralelas ao y. Se vou integrar primeiro x, depois y, por retas paralelas ao x. Então, se esse vídeo lhe beneficia, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!